cada um de vocês, a cada coração aqui presente, que se dispôs para estar junto conosco, estudando na tarde de hoje. Nós queremos agradecer também o apoio da USE Limeira em relação aos seminários que a casa vem trazendo para a cidade de Limeira. Então, na tarde de hoje, nós teremos o seminário Diálogo com os Espíritos e nós faremos o nosso seminário dividido em 2 blocos. Nós teremos o primeiro bloco, com 1 hora e meia, o João disse que é 1h30, então vocês se preparem. 1h30, teremos depois dessa 1h30 um intervalo de 20 minutinhos, tá? Para a gente aí dar uma refrescada. Depois nós retornamos e voltamos novamente, mais essa 1h30 com as perguntas, Então, todas as perguntas nós vamos deixar concentradas para o final. Então, no último bloco vai ser aberto o momento para perguntas e as pessoas que estiverem perguntas, nós teremos um voluntário que irá levar o microfone até a pessoa, vai ser só erguer a mão e a própria pessoa já faz as perguntas para o João, tá bom? Quando nós formos sair para o intervalo, vocês vão sair por essa porta aqui, ó. Vai ter um voluntário aqui esperando vocês e os outros vão conduzi-los até o café para a gente lá conversar, confraternizar um pouquinho. Nós temos também aqui do lado de fora os banheiros, quem precisar, e nós também temos aqui dentro os banheiros. Vai ter sempre um voluntário ali na porta. Caso alguém precisa sair do seminário e precisa de alguma ajuda, é só pedir que nós estamos aqui à disposição de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, João? Nós queremos agradecer o João por ter disponibilizado a tarde do sábado dele para estar aqui nos ensinando, compartilhando conosco os ensinamentos que esse livro traz. A casa agradece. O João, ele é trabalhador do SEAC de Campinas, que é o Centro Allan Kardec. Ele é voluntário aqui também, no Centro Luz e Caridade, e ele também é trabalhador na Casa Espírita Isli, aqui de Limeira. Seja muito bem-vindo, João, e muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Pega na segunda parte. Não, mas se me ensina mesmo. Te dou um toque, tá joia. Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande, num sábado à tarde, nós estarmos aqui reunidos para falar com os espíritos, Mas antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento especial à USE, ao Luz e Caridade, pelo trabalho. E quando a gente fala de diálogo com os espíritos, eu vim aqui para compartilhar, conhecimento. Eu tenho, de reunião mediúnica, eu tenho pouco tempo, em comparação aos outros trabalhadores. Eu tenho desde 2010, então estou completando 15 anos de reunião mediúnica. Eu atuo tanto como médium, tanto quanto como dialogador, Lógico que em reuniões separadas, Na reunião que eu sou dialogador, reunião que eu sou médium, Então, a gente vai compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem a respeito de diálogo, com base no livro da Dona Terezinha. Então, eu tive a alegria, eu tive a honra de poder ombrear com a Dona Terezinha, lá no Centro Espírita Allan Kardec, antes do desencarne dela. E o diálogo que a Dona Terezinha fazia era uma coisa emocionante para todos, inclusive para o espírito e para quem estivesse do lado, Era uma coisa assim fantástica a forma como que ela se colocava para fazer os diálogos e a autoridade moral que ela exercia durante o diálogo, que é um dos pontos principais para a gente falar a respeito de diálogo, a autoridade moral. Então, a ideia nossa é compartilhar esses estudos, esses conhecimentos, compartilhar um pouco da experiência e lógico que vocês, nas casas de vocês, quem já faz diálogo, já conhece, tem experiência, tem conhecimento. Então, o objetivo é a gente estudar juntos aqui. Então, a gente vai abrir as perguntas para o final. Eu vou fazer a primeira parte de exposição do tema
E aí depois a gente faz na segunda parte as perguntas. E eu trouxe também uma coisa assim, uma surpresa para a segunda parte. Eu trouxe 12 casos para a gente estudar juntos. Então cada caso que eu trouxe, são casos que eu enfrentei já em reunião mediúnica em diálogos. Então eu trouxe o caso para a gente poder, aí eu vou pedir um voluntário para vir aqui na frente para a gente conversar a respeito de qual caminho a gente teria nesse caso específico, tá? Então a gente vai ter bastante coisa para ver hoje, bastante trabalho, bastante conversa para a gente poder falar de diálogo, tá bom? Primeira coisa, quando a gente fala de diálogo com os espíritos, é porque para a gente já está sedimentada que existe vida após a morte, certo? Alguém aqui tem dúvida disso? Não, né? Então, para todos nós que estamos aqui, o primeiro ponto importante, se vamos falar de diálogo com os espíritos, é óbvio que nós temos a confiança plena da existência da vida após a morte, né? Que os espíritos podem se comunicar conosco. Então, esse é o primeiro ponto importante que a gente vai ter. Na introdução, questão número 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, lembrando, né? Deus criou fluido cósmico universal, Deus criou espíritos. Quando a gente fala de diálogo com os espíritos, é só com os desencarnados? Não, né? A gente vai na reunião mediúnica dialogar com os desencarnados, mas o diálogo com os espíritos são com todos. Todos nós somos espíritos. E às vezes a gente trata o espírito como se fosse um órgão nosso, né? O meu coração, o meu estômago, o meu espírito. Não, nós somos espíritos, né? Nós estamos envergando nesse momento um corpo material, mas nós somos espíritos. Nós somos na essência espiritual. Então é um espírito conversando com o outro. Então é uma conversa entre duas pessoas. Por que a gente fala isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa ideia é que eu vou dialogar com um ser mágico, que de uma hora para outra eu vou convencer ele a se melhorar. De uma hora para outra, num diálogo de 10 minutos, ele vai se tornar uma santidade. Não vai. É uma pessoa, é um irmão, é alguém como nós. Qualquer coisa que eu falar para ele, ele vai entender e vai aceitar. Não vai. Não é qualquer coisa que eu vou dizer para ele que ele vai aceitar. Se ele está sendo atendido aqui, é porque ele conhece tudo de espiritismo. Não conhece, né? Nós temos atendimentos a irmãos de outras religiões, né? Todos nós temos aqui algum exemplo já de irmãos de outras religiões. Como que a gente trata? Né? Como que a gente faz? E mais, eu posso conversar com irmãos que estão presos em outras épocas. Você vai conversar, por exemplo, com um irmão que é judeu. Você vai falar do Cristo para ele. Tem a mesma conotação para ele o Cristo que tem para nós? Não, é diferente. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente quando a gente vai dialogar com um irmão, quando a gente vai dialogar com um espírito que está se comunicando, né? Então, ele tem as ideias próprias dele, ele tem as questões próprias dele, a cultura própria dele, a forma de pensar própria dele. Então, a gente vai buscar entender um pouco o que é essa diversidade que existe para a gente poder conversar com um irmão na reunião, né? No Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 1, item 5, Kardec fala o seguinte para a gente: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Por que não há de um espírito livre se comunicar com um espírito cativo, como um homem livre com um encarcerado? Então é a mesma coisa, né? É o espírito livre da matéria que está conversando conosco, que somos espíritos encarcerados no corpo físico. Então a nossa
ideia de fazer o diálogo é ensinar alguma coisa para o espírito, é muito complicado. Porque eu não estou ali para ensinar nada para ele. Eu não estou ali naquele momento para passar a doutrina espírita para ele toda em 5, 10 minutos. Não, eu estou ali para acolher ele. Eu estou ali para entender a dor dele. Eu estou ali para dar continuidade depois ao trabalho que a espiritualidade faz. Então, conversar com os espíritos é uma realidade que nós conhecemos muito bem. Nós estamos atuando nas casas espíritas, nós sabemos que conversar com os espíritos é normal. Então, não há por que a gente ter qualquer sombra de dúvida, né? Será que o espírito vem se comunicar mesmo? Vem bastante. Quando a gente fala de reunião de intercâmbio, nada melhor do que aprender com o nosso querido Kardec, né? O Kardec diz o seguinte, ó: reunião mediúnica deve ser feita com propósitos elevados, atraindo presença e proteção dos bons espíritos. Então, olha só, a gente sabe, eu não vou fazer uma reunião mediúnica no diálogo para perguntar para o espírito quais são os números da Mega Sena. Óbvio que não. Eu não vou fazer uma reunião mediúnica para perguntar para o espírito: e aí, aquela coisa que aconteceu na Segunda Guerra lá é verdade mesmo? Como é que foi que aconteceu? Conta para mim. Não, a gente não está aqui para ter curiosidade, né? A gente está aqui para ter um propósito elevado, porque não somos apenas nós que atuamos na reunião mediúnica. Tem a equipe espiritual, né? Tem os trabalhadores espirituais que preparam todo o ambiente antes do trabalho, deixa tudo preparadinho, tudo pronto para a gente chegar e trabalhar. Aí eu pergunto para vocês: quem precisa mais do diálogo com os espíritos? Os desencarnados ou nós, os encarnados? Os dois, exatamente. A gente fala: eu vou lá ajudar o irmãozinho desencarnado, mas quem é muito ajudado também somos nós, porque a gente aprende com a história do irmão, a gente olha o que ele fez e vê o resultado do que ele está contando para a gente, né? A gente olha e fala: meu Deus, olha o que aconteceu com ele, né? Vamos tentar ajudá-lo. Então, os propósitos elevados que nós temos para fazer o trabalho vão ajudar a ter a presença dos espíritos superiores de luz. Se a gente começar a ter ideias frívolas, começar a ter atitudes que não são condizentes com o trabalho, eles vão se afastar e vão nos deixar a nossa própria sorte. Então, princípio elevado: sempre que eu estou indo para um trabalho, sempre que eu estou indo para a reunião mediúnica, que eu estou indo atuar, seja como dialogador, seja como sustentador, seja como médium, eu vou com os propósitos elevados. Depois, com pessoas razoavelmente saudáveis e equilibradas, como requer o trabalho mediúnico bem orientado. É interessante o Kardec falar razoavelmente saudáveis, né? É mais ou menos o que a gente né? Razoavelmente saudável e equilibrado. Que é o quê? É o básico, né? O mínimo que a gente precisa estar para poder participar de uma reunião, né? A gente conversar com um espírito, a gente conversar com um irmão que vai trazer uma dificuldade para a gente. Imagina se a gente está num desequilíbrio, vem o irmão contar a história dele e desequilibra mais ainda a gente não vai ajudar ele, né? Então a gente precisa estar razoavelmente equilibrado e saudável, né? Estar bem com a nossa saúde dentro da possibilidade para poder trabalhar. Me deu uma dor de cabeça antes de ir para o trabalho hoje, não vou para o trabalho? Não, vou para o trabalho, né? A dor de cabeça pode acontecer de chegar aqui, eu atender o irmãozinho e acabar, não ter mais aquela dor de cabeça, pode acontecer, né? Agora, a não ser que eu esteja debilitado realmente, que eu esteja com um problema realmente que me impede de estar presente, aí tudo bem. Mas se não, a gente vai ver mais para frente que uma das necessidades do trabalhador espírita é a regularidade no trabalho. Depois, dirigentes, médiuns, dialogadores e sustentadores, atuando com conhecimento doutrinário, disciplina e amor. Viram qual foi a sequência de Kardec? O amor não está em primeiro. Está primeiro o conhecimento doutrinário. E eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso entender o que eu estou falando para aquele irmão. Eu preciso conhecer a doutrina.
Então, se a gente acha que estudar, por exemplo, eu fiz um curso, fiz os 3, 4 ciclos que tenha, já está bom? Não está. Tem que estudar diariamente. Tem que ter conhecimento da doutrina para poder auxiliar os irmãozinhos. Tem que ter disciplina, gente. Disciplina com horário, disciplina com vestuário, disciplina com pensamento, disciplina com silêncio. A gente vai falar de tudo isso mais para frente, tá? E amor, obviamente. Porque você pode fazer um script perfeito para falar com o irmãozinho. Você não colocou uma gota de amor, ele percebe e não vai ajudar tanto, né? Então tem que ter o conhecimento das técnicas para fazer o diálogo, mas sem o amor a gente não consegue muita coisa, tá bom? E realizar reuniões privativas e não em público, pois o meio pode influenciar o fenômeno. Nós temos conhecimento da doutrina, nós estamos há um tempo já nas casas, nós sabemos o que estamos fazendo, nós vamos participar de uma reunião. Você imagina se a reunião é aberta ao público, uma pessoa que nunca viu vai ver um espírito se manifestando, um amiguinho que está lá obsediando e vai criar um monte de caso na reunião, vai falar coisas esquisitas na reunião, falar coisas ruins, vai ameaçar. A pessoa que nunca viu vai falar: meu Deus do céu, não volto nunca mais, né? Então não pode ser aberto, tem que ser privativo as reuniões para a gente poder atender bem os irmãozinhos. Tranquilo até aqui? Vamos lá? No livro dos Médiuns, na segunda parte, os espíritos falam: para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Ou seja, todos os problemas que eu vou enfrentar durante o diálogo, ouvindo os irmãozinhos, são coisas que poderiam perfeitamente estar acontecendo comigo. Então a primeira coisa importante, julgamento. A gente nunca vai julgar o irmão que a gente está conversando. Certa vez, eu acompanhei uma situação em um diálogo, em que o Espírito se manifestou, e o dialogador começou o diálogo, e o Espírito falou assim: eu não vou falar o que eu fiz, porque você não vai suportar. O dialogador falou: não, pode falar, estamos aqui para te ajudar. Ele falou: olha, você tem certeza? Tenho, pode falar, o que você fez? Eu matei meus 3 filhos e a minha mulher e me matei. O dialogador na hora julgou com o pensamento. O Espírito percebeu e falou: está vendo? Eu sabia que você não ia aguentar. E foi embora. Então cuidado, né, com o julgamento que a gente vai ter daquele irmão. Eles vão falar para a gente coisas que eles fizeram que para a gente pode ser escandalizante. Mas como que a gente está ali? Para julgá-los ou para auxiliá-los? Né? Qual o nosso objetivo? Claro, ninguém é de ferro. Nós temos os nossos sentimentos também. Mas é por isso que nós temos que estar preparados para enfrentar um diálogo. Não é simplesmente sentar do lado do irmãozinho e falar com ele, né? Tem que estar preparado para a gente fazer esse atendimento, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, uma das perguntas, né? Criança pode ser dialogador? Não. Se ele não tem ainda equilíbrio para ele, se a gente, enquanto adulto, escuta umas coisas que desequilibram, você imagina a criança. Então não, tem que ter uma idade matura para poder ter conhecimento, estudo e daí fazer o diálogo. Tá bom? O que aprendemos dialogando com os espíritos? A realidade do mundo espiritual. Isso, gente, não tem preço. A gente ouviu que os irmãos contam do lado de lá e a gente fala: meu Deus, que coisa. Então quer dizer que o lado de lá existe mesmo. E eles estão contando como é. Eles estão dando o relato deles do que eles estão enfrentando do lado de lá em tempo real, né? É uma live que eles fazem do tempo real para a gente do que está acontecendo. Então que coisa maravilhosa a gente ter esse detalhe. A comprovação de que a vida continua. Está comprovado. Muitos irmãozinhos vêm e falam assim: não, porque o pastor falou que eu tenho que dormir, morreu, acabou. Aí você fala para ele: mas meu irmão,
Se morreu, acabou, você está sendo a maior prova que você está vivo. Você está aqui falando comigo. Aí muitos falam, eu não sei como isso pode acontecer. Mas não é ali que você vai explicar para ele o processo, né? Você vai só falar para ele que é possível. Porque não dá tempo de explicar o processo para ele, né? Então, vamos com calma. O desencarne não nos transforma em seres perfeitos, santos. Era tão bom fulano, depois que morreu. Né? Não é assim. Ele continua sendo quem ele é. Você vai conversar com uma pessoa do jeito que ele é. Por isso que você não vai tratar o espírito usando o inho. Ai, meu queridinho, meu irmãozinho, você está sofrendo, coitado. Gente, é uma pessoa, né? Você está falando com uma pessoa. Você está falando com alguém que tem um histórico de vida como o seu, lá atrás, e que a gente precisa tratar ele como uma pessoa normal, né? Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é amplamente divulgada nos diálogos. A gente vê e fala, não, porque eu fiz isso, isso e isso, e agora estou passando por essa situação. Olha que beleza. A gente consegue ver, né, enxergar a realidade da lei de causa e efeito. Felicidade ou infelicidade após o desencarne. Então, o irmãozinho pode estar feliz, pode estar triste, pode estar chateado, pode estar revoltado. A gente vai encontrar isso neles. E evidência das leis divinas. Então, para a gente é um presente muito grande poder participar de uma reunião mediúnica. Eu sempre falo isso nos trabalhos de intercâmbios que a gente faz. Olha a maravilha que a gente tem acesso, as coisas que a gente sabe, né? A responsabilidade que a gente tem ao saber essas coisas. Então isso é muito importante. Depois, lá ainda no livro dos médiuns, na instrução dos espíritos, das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que vossa consciência aprove. Por quê, gente? Tem uma frase do Kardec que diz o seguinte: convoque uma pedra e ela vai se pronunciar. Por quê? Porque os espíritos querem se comunicar o tempo todo. Eles querem se comunicar. Se a gente permitir a comunicação, eles vão se comunicar. E o que eles vão trazer para a gente de história? O que eles vão trazer para a gente de informação? Nós temos que levar apenas o que é belo, grande e racional. E o que a nossa consciência aprovar. Por quê? Para a gente não cair na conversa deles. Porque tem muito irmãozinho que pode se pronunciar, pode dar comunicação, passando por uma situação de sofrimento, e não é. Ele é um espírito que está querendo causar transtorno, ele está querendo trazer o mal-estar na reunião. Nós vamos falar um pouquinho deles também durante o nosso encontro, né? Então a razão, a racionalidade tem que ser sempre a nossa chave mestra. Razão, né? O que a nossa consciência aprova, a gente vai levar. A gente pode ter durante a comunicação, o irmão fala assim: não, eu não vim aqui para ser auxiliado, eu vim aqui apenas para deixar uma mensagem. Aí você pensa assim: peraí, a reunião mediúnica está rolando, estou no momento de atendimento dos espíritos em sofrimento, eles vêm deixar uma mensagem? Não, vamos conversar. Vamos ver se realmente é um irmão que quer trazer uma mensagem ou se ele está querendo passar a conversa na gente. Ou então se ele fala assim: nossa, fala para o dialogador, né? Você é o melhor dialogador que tem aqui. Como você é bom dialogador. Eu adoro quando você me atende. O que ele está tentando, gente? Causar embuste, né? Mexer com o ego, mexer com o orgulho do dialogador, né? Então cuidado com isso. A gente vai falar de todas as situações durante o nosso encontro de hoje. Quem são os espíritos comunicantes? Aqui eu trouxe basicamente os que se apresentam. Acompanhantes usuais das pessoas que compõem o grupo mediúnico ou que foram atraídos por ela. Então pode vir com a gente, né? A gente veio na reunião mediúnica, ele veio junto com a gente. Muitos falam, né? Eu estava em tal lugar e fulano aqui passou, eu vim com ele.
né? Então acontece. Aqueles que vieram de modo espontâneo. Eu estava passando aqui na frente, vi uma luz, entrei. Isso é o que eles acham, né? Mas a espiritualidade já havia feito todo o trabalho para organizar, para que ele pudesse chegar, né? Aqueles que vieram trazidos pelos trabalhadores da espiritualidade para receberem auxílio e esclarecimento. Tem aqueles que a espiritualidade já traz, já deixa pronto para serem atendidos, são preparados. E aqueles que desejam perturbar, mistificar, dificultar o trabalho, pois divergem dos objetivos da reunião, que é de auxílio e esclarecimento. Esses aparecem bastante também, né? Os irmãos que querem atrapalhar a reunião, né? Querem mistificar, perturbar, esses aparecem também bastante. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Qualidades necessárias do dialogador. Conhecimento doutrinário espírita, para saber atender e entender cada comunicante. Tem que ter conhecimento da doutrina. Autoridade moral, que se adquire pela boa conduta, dentro do melhor que sabemos e podemos. Lembrando, gente, não precisa ser santo. Precisa ter conduta moral. Precisa ter bons pensamentos, boas atitudes, agir no bem ou se esforçar para agir no bem. Porque aqui, quem nunca que é dialogador passou pela seguinte situação que o irmão fala: você está falando isso para mim, mas você não faz nada do que você está falando. Quem já passou por isso? Todo mundo já passou por isso. Ele fala: você não faz porque você está falando. Então a gente tem que ter pelo menos a certeza de que a gente está fazendo o nosso papel, né? Dentro do que sabemos e podemos. Fé, que é a convicção quanto às realidades espirituais, pelo conhecimento e experiência sobre elas. Como é que está a nossa fé? É complicado fé, né? Que fé não é crer. Fé é confiança. Tem uma historinha que me contaram a respeito da fé, acho que eu já contei para alguns de vocês, que diz que num vilarejo não chovia há 3 anos. As pessoas não sabiam mais o que fazer no vilarejo, que faltava água. Não sabiam mais o que fazer. Aí o padre falou o seguinte: vamos nos reunir na igreja, na praça, né, de frente da igreja, vamos fazer uma oração para Deus pedindo chuva? Vamos. Todos compareceram, só uma senhora levou guarda-chuva. Isso é fé. Ora, se você vai fazer uma oração para Deus pedindo chuva, o mínimo que você tem que fazer é levar guarda-chuva. Se você faz uma oração para os amigos espirituais te ajudar no diálogo, o mínimo que você pode fazer é se deixar aberto para receber ajuda. Né? Isso é confiança. Né? Quando a gente vai fazer o diálogo, não estamos sozinhos. Nós estamos com uma pleiade de amigos que vão ajudar a gente na melhor condução daquele diálogo. Né? E amor pelos seus semelhantes, sem o qual não conseguirá alcançá-los em seus sentimentos. Se a gente não se colocar no lugar deles, a gente vai dificilmente alcançar. Não adianta a gente falar para ele assim: meu irmão, eu te entendo na sua dor, e realmente não tiver entendido, ele vai falar: você não entende não, você não sabe o que eu estou passando não. Então a gente tem que ter esse trabalho de se colocar no lugar do outro, tá? De se colocar no lugar do outro. Só que não adianta a gente também, dentro de casa, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o esposo, briga com a mulher, briga com o filho, vem na reunião mediúnica e fala: meu irmão, eu te entendo. Não adianta. Tem que ser uma coisa, né, natural da gente. A gente tem que aprender, dentro das situações que acontecem na nossa vida, a ter a organização e a saúde do nosso relacionamento, do nosso amor com o próximo. Então a extensão da nossa casa é o trabalho de reunião mediúnica que a gente vai fazer. Então tem que ser uma coisa coerente, né? Nós temos que ter esse tipo de coerência nas nossas formas de agir. Paciência, sensibilidade e tato para ouvir o comunicante e entendê-lo.
Gente, a primeira coisa que a gente vai falar sobre isso também, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu começo o diálogo é ouvir o que ele tem para falar, é ouvir a história dele, é entender por que ele está ali. Então, paciência, né? Sensibilidade, tato na situação, vigilância para não se desviar da conduta e objetivo da reunião. Então, vigilância para não cair em tentação de fazer alguma pergunta que não deve, né, de ser curioso com o comunicante. Não julgamento, que a gente já falou também, né? Pois vamos ouvir as mais diversas situações, muitas vezes infelizes. Humildade para não se colocar superior ao comunicante. Prudência para não provocar reação desnecessária. Energia serena para, quando necessário, saber coibir os excessos. O que é energia serena? Você vai ser firme com ele, mas você não vai ser fora de dose, né? Você não vai gritar, xingar, maltratar, não, você vai ser firme serenamente, né? Então tudo isso a gente precisa ter para trabalhar com o diálogo. Valores de uma reunião: harmonia de ideias, regularidade, né? Precisamos estar regularmente participando dos trabalhos. Pensamento: que tipo de pensamento eu estou alimentando? Silêncio, recolhimento, seriedade. É normal, antes da reunião mediúnica, a gente fazer um tempo de silêncio. Geralmente a gente deixa lá a luz apagadinha, o pessoal entra, senta e se concentra. Por quê? Porque o trabalho que nós vamos fazer é sério, gente. Eu não posso ficar lá fora conversando, brincando, conversando. Deu horário, corro para dentro e começo o trabalho. Não é assim que funciona um trabalho de reunião mediúnica. É sério, é coisa séria. Nós vamos tratar com assuntos sérios. Nós temos que ser sérios também. Então, esse tipo de coisa é o que nós precisamos ter para o trabalho acontecer, né? Então, pensar nisso bastante, isso é muito importante. E, segundo Américo Suceno, no livro Falando com os Espíritos, basicamente o diálogo é dividido em 4 partes: recepção dele, histórico, proposta e encaminhamento. Então você recebe ele, escuta, entende o histórico, faz a proposta para ele e encaminha se ele aceitar essa proposta. Se ele não aceitar a proposta, o que a gente faz? Começa tudo de novo? Não, se ele não aceitar a proposta, agradece a ele a presença ali, que vai ter uma oportunidade mais para frente para ele ser atendido. Existem irmãos que foram atendidos em reuniões durante 5 anos consecutivos, até eles serem auxiliados. Acontece, né? Não é num diálogo que a gente vai conseguir mudar tudo isso. Tudo bem? Tranquilo? Estamos de acordo com tudo que eu falei aqui? Tudo ok? O diálogo. Então tem uma imagem lá do livro do André Luiz, né, que mostra bem para a gente, olha lá. Comunhão de pensamentos, o médium dando a passividade para o irmão, o dialogador do lado, e olha só lá, o amigo espiritual intuindo o dialogador, auxiliando o dialogador a usar as melhores palavras, né? Antes do diálogo, realizar uma prece pedindo inspiração e auxílio para aquele atendimento, dessa forma sintonizar com a espiritualidade amiga. Começou o trabalho, gente, vai fazer um diálogo, o médium ergueu a mão ou você percebeu que ele está envolvido, chega do lado, faz uma prece, pede: Deus, Jesus, amigos espirituais, me ajuda a fazer um bom diálogo, me ajude a entender o que ele precisa, me ajude, me inspire nas palavras. Senta para fazer o diálogo. Terminou aquele diálogo, o outro irmão está precisando de atendimento, não corre sentar do lado e começa outro diálogo, faz outra prece, né? Sintoniza com a situação, sintoniza com o que está acontecendo com aquele irmão, vai ser muito mais fácil. Então a prece é essencial para a gente começar o diálogo. Começando o diálogo, dependendo da organização da reunião, o dialogador deve aguardar o médium fazer um sinal ou fazer a abordagem, tá? Cada casa trabalha de uma forma, né? Mas geralmente a gente aguarda o médium fazer um sinal e o dialogador vai fazer o atendimento, né? Saudação.
Então você vai falar para ele: seja bem-vindo, estou ao seu dispor, como te ajudo, como se sente. Evitar dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe em que momento o espírito está. Né? É complicado chegar: bom dia, meu amigo, tudo bem? Em que momento que ele está? Não sei. Então saúda ele, fala: seja bem-vindo à nossa casa, ou seja bem-vindo, como te ajudo, está tudo bem com você? Como você conversa com uma pessoa normalmente, né? Evitar qualquer tipo de gíria. A gente não sabe em que época está a consciência do comunicante. Então, cuidado com as palavras que a gente usa para saudar, para começar o diálogo, porque ali é determinante para a gente ter sucesso no nosso auxílio. Então, cuidado, né, com a forma que a gente fala. Outra coisa, que a gente sempre fica na dificuldade. E agora? Chamo de ele, é ela, é você, é senhor, é o quê? A gente não sabe. Então, a gente evita, até a gente entender quem é, a gente evita esse tipo de pronome. Vai conversando com ele, né? Ou então a gente tem às vezes acontece de fazer, por exemplo, com um médium mulher. A gente fala com isso: a irmã está aqui, o espírito já falou: ó, aqui eu sou homem, viu? Não tem irmã nenhuma aqui não. Me desculpa, né? Me perdoa, foi força do hábito. Aí, enfim, né? A gente vai conversar. Então, cuidado. Enquanto a gente não tem certeza de quem é, a gente vai tateando, né? A gente vai conversando e vai entendendo ali quem que é que está fazendo aquele diálogo com a gente, tá bom? A outra coisa, eu falei de gíria, gente, porque é complicado, né? A nossa linguagem está cada vez mais moderna, cada vez palavras mais... Então, cuidado, a gente não sabe, né? O espírito pode entender o que você falou para ele, né? Então, vamos pensar bastante nisso. Deixar o comunicante falar. Precisamos de um conhecimento preliminar da situação. A gente não pode chegar: ô irmão, tudo bem? Como tudo bem? Então, você está numa casa espírita, viu? Você vai ser auxiliado, fica tranquilo. Ele não falou nada ainda. Ele vai embora. Espere ele falar, né? Tudo bem? Como te ajudo? E deixa ele trazer a história. Ouve o que ele tem para falar, para a gente poder saber o que dizer para ele. Diga ao comunicante que ele morreu. Isso é interessante. Isso é interessante. No início do diálogo, não é o melhor momento para você dar uma informação como essa. No início. Mas pode acontecer durante o atendimento que ele tenha condições de saber, sim. E se for necessário, você perceber no diálogo que é necessário, aí você fala para ele. Mas não fala assim: você viu que você morreu? Não. Meu irmão, você percebeu alguma coisa diferente? Você lembra de alguma coisa estranha que aconteceu com você? Eu lembro que eu estava no banheiro, aí eu caí. Ou então eu lembro realmente o que aconteceu, né? Aí você começa a falar para ele: as coisas não estão diferentes? Lá em casa ninguém me escuta, ninguém me vê mais lá em casa. Então, alguma coisa aconteceu, você concorda? Aos poucos ele vai entendendo, e a espiritualidade vai ajudando ele a entender. Então, isso é uma coisa muito complicada. Devo falar quando for necessário para ajudar o espírito, sim. Mas se você vê que não vai adiantar, não fala. Senão você mata ele de novo. Cuidado, cuidado. Outro ponto: existe a possibilidade do comunicante não estar desencarnado. Já aconteceu com vocês de dar atendimento para quem estava em coma? Comigo já aconteceu. Eu falei assim: olha, então vá com os irmãos. Não, os irmãos estão mandando eu voltar. Eu falei: então volta, pelo amor de Deus. Aconteceu comigo. Ele falou, eu estava encaminhando ele para os amigos, ele falou: não, eles estão mandando eu voltar. Eu estou no hospital. Olha o perigo, gente. Cuidado com isso. Cuidado com isso, tá? No início do diálogo, não mencionar: você está em um pronto-socorro. Aconteceu um acidente com você. A gente não sabe. Você fala para ele: chegou, tudo bem, meu irmão, como posso te ajudar? Onde estou? Você está num pronto-socorro. Mas aconteceu um acidente comigo? O que aconteceu? Ele entra em desespero. Onde estou? Qual é a melhor coisa que você pode falar para ele? O que você está vendo? O que você está vendo? Não, eu estou vendo aqui, estou me tirando das ferragens.
falei, então vamos pedir a Deus para que você possa ser auxiliado. Veja, você já está sendo encaminhado. Olha que bom, já te acharam. Eu estou numa maca de hospital. Então assim, vai acompanhando o que ele está dizendo, só que você não vai corroborar com ele, não, realmente, você está nas Ferrari. Não, você vai trazendo ele para a realidade, porque o que a gente precisa fazer com o irmão? Cortar o vínculo que ele está com o acontecido. Às vezes o irmão está na situação, acontecendo com ele, há anos na mesma situação. Então você tira ele daquele estado mental que ele está e ajuda ele a enxergar a realidade. Mas tudo isso, gente, com paciência, com calma, sem afobação, ouvindo mais do que falando. Isso pode inquietá-lo e deixá-lo atordoado. Então nós temos que ter cuidado com isso. Atrair a atenção dele. Você percebe onde você se encontra? Percebe a movimentação ao seu redor? Em caso do comunicante sonolento, aquele que quer dormir, fala para ele, desperte, tem uma coisa importantíssima para te falar. Você desperta ele, você chama a atenção dele, o que você tem para me falar? Aí você começa a conversar com ele. Aqueles que desejam dormir até o juízo final, não tem esse caso, né? Muitos irmãos que são evangélicos, dormir até o juízo final. Fala para ele, a vida continua, Deus não nos quer dormindo, né? Jesus não dormiu, ele ressurgiu para o mundo. Para que você vai dormir agora? Escuta minhas palavras, você já está acordado mesmo? Escuta o que a gente tem para te dizer, né? Então usa desse tipo de argumento com ele. Aqueles que estão presos em um local, fala para ele, eu entendo que você está vendo isso, mas eu não estou no mesmo lugar que você. Isso desperta ele. Não, eu estou aqui numa caverna, porque... meu irmão, eu entendo, mas veja, eu não estou nesse lugar com você, a gente está em outro lugar, você percebeu? Não, eu estou na caverna. Olha bem. E junto a gente vai falando para a espiritualidade. Me ajuda, mostra para ele, auxilia ele. Vamos vibrando junto. O sustentador que está junto ali, ou que está próximo, vibrando para aquilo acontecer também, para que ele consiga enxergar aquilo que o dialogador está falando para ele. Que ele enxergue a realidade, né? Então, caso ele não consiga sair, continua o diálogo. Momentaneamente, sem discussão. A gente não pode falar para o diálogo, não, você está assim, você não está vendo? Você tá... Não adianta. Tá bom, tudo bem. Então muda o assunto, começa a falar com ele e aos poucos ele vai saindo daquela situação, né? Então, são esse tipo de coisa. Se ele falar em outro idioma, acontece, né? Solicitar ao comunicante que apenas transmita o pensamento. Assim facilitará o médium transmitir a ideia. Fala para ele, você não precisa falar. Pensa. O médium vai captar o pensamento e vai falar por ele. Ou então, falar com o médium e pedir que ele capte apenas o pensamento do comunicante. Ou solicitar a ajuda dos amigos espirituais para que se resolva a dificuldade. Então, a gente está sempre com aquela confiança na espiritualidade. Se o médium estiver agitado, gesticulando, falando alto, o dialogador pode e deve falar com o médium passando a orientação. Chama o nome do médium, fulano, fala baixo. Fulano, gesticule menos. Educação mediúnica, fulano, presta atenção, né? Porque pode acontecer, porque às vezes o médium pode estar tão envolvido que ele não percebe que ele está falando alto, gesticulando. É para ele ter a sua educação mediúnica própria, para ele trabalhar isso. Mas se acontecer, o dialogador tem papel fundamental de ajudar, de falar para o médium isso. Tá bom? Tudo bem? Começamos bem o diálogo? Tiramos as dúvidas? Tá. E durante o diálogo? Vamos ver durante o diálogo? Falar em termos claros e lógicos. Não deixar dúvida para ele, né? Falar de uma forma firme, objetiva, para que ele entenda o que você está falando. Quando necessário falar de Deus, de Jesus, da doutrina espírita, cuidado, porque a gente pode falar com um comunicante de outras crenças, de outros deuses que não aceitam Jesus como Cristo. Então, uma vez eu tive uma conversa com um amigo dialogador e ele falou para mim assim: todo diálogo tem que falar de Jesus. Eu falei, eu não concordo, porque eu posso falar de Jesus sem citar o nome do Cristo.
Não preciso citar o nome dele. Eu posso criar mais problemas se eu fizer isso do que não citar. Então, a gente não sabe com quem nós estamos falando. Se você já tem certeza que o Espírito tem o conhecimento, que ele aceita, aí você pode falar. Mas antes disso, é difícil. Você pode criar uma barreira no seu diálogo só fazendo isso. Ah, mas não é salutar falar de Deus, de Jesus? Claro que é salutar. Desde que a gente saiba colocar isso para que não fique uma coisa a criar barreiras para o nosso trabalho. Tá bom? Não ter o desejo de converter o comunicante no diálogo, né? O diálogo é de socorro e amparo. Ninguém se transforma em 10, 15 minutos de diálogo, né? Você vai fazer o socorro, o amparo, você vai dar ajuda inicial para ele, para que a espiritualidade faça o resto do trabalho. Mas se um irmãozinho aparecer falando que ele era muito sofredor e ele sair falando, graças a Deus, graças a Deus me ajudaram, pensa bem, será que eu consegui mesmo? Ou ele está me enganando? É porque a gente sabe que não é uma conversão tão rápida assim, né? Procurar entender e não vencer o comunicante. Não é disputa, né, gente? A gente não está disputando com ele, a gente está tentando ajudar. Diálogo não é uma disputa. Não ter impaciência ou desapreço, mesmo que o comunicante traga azedume ou hilaridade. Que ele vai trazer. Ele vai estar azedo, ele vai estar triste, ele vai estar desesperado, ele vai estar bravo. Se for um mistificador, ele vai trazer hilaridade, vai ficar hilário, vai querer fazer graça, vai querer chamar a atenção de todos que estão em volta. Então, não perder a paciência. Evitar qualquer atitude ou palavra violenta. Qualquer atitude, palavra violenta a gente não deve usar, nunca. Mentalmente colocar-se no lugar do comunicante para ele possa sentir as suas palavras são verdadeiras. Ou seja, lembra que eu falei de você se colocar no lugar dele? Se coloca de coração mesmo. Pensa na situação dele. Tenha compaixão por ele, né? Pensa, e se fosse comigo que tivesse acontecido isso? Meu Deus, né? Falar para ele, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, mas não dá para a gente voltar atrás. Vamos tentar aqui para frente, vamos tentar mudar isso, vamos tentar melhorar isso. O que passou, passou. Então, se colocar no lugar dele mesmo. Evitar sustentar polêmicas, justamente é o que alguns querem. Ele vem trazer polêmica, ele vem trazer atitudes complicadas. E aí? Outra coisa, na maioria das vezes a gente pode não concordar com o comunicante. E se o Espírito trouxer uma ideia que eu sou contrária a ela? E aí? Ele viveu uma situação que eu não concordo, que eu acho que é diferente. Complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembre-se, são exemplos, não é para atrair qualquer tipo de discussão, é um exemplo. Eu conheci num trabalho mediúnico uma dialogadora que ela tinha uma forma de pensar politicamente. Ela atendeu um irmão que estava na condição contrária politicamente de pensamento dela. Ela conseguiu ajudar ele, mesmo ele dando as opiniões dele, que eram contrárias à dela, mesmo ele falando coisas que para ela não eram daquele jeito, mas para ele era. Ela deixou de lado a convicção para ajudar o irmão. É assim que a gente tem que fazer. As nossas convicções, principalmente políticas, né? A gente tem que deixar de lado, porque a gente não sabe quem a gente vai conversar. A gente não sabe a opinião dos irmãos que estão vindo aqui, a situação que eles passaram de história, né? Na história recente do nosso país tem um monte de coisa que aconteceu. Qual é a opinião dele? Qual é a visão dele? Né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar para isso e tem que se livrar desse tipo de julgamento para ajudar ele. Você não vai corroborar com a ideia, mas você não vai usar a tua para julgar ele. Você vai ajudar ele, você vai auxiliar ele a sair daquela situação, né? Então, evita polêmica com o comunicante de todas as formas. Dosar a verdade para que a franqueza não seja destrutiva.
O irmão pode falar assim: eu sei que eu vou ter que reencarnar num corpo doente e passar vegetando o resto da vida. Ele pode falar isso. A dureza se você falar para ele: vai mesmo, meu irmão. Pelo que você fez. É dureza, né? Uma dureza de coração. A gente pode falar para ele: olha, a gente não sabe, meu irmão. As necessidades de cada um, a gente não sabe. Deus vai decidir isso. A espiritualidade superior vai decidir isso. Vamos deixar, vamos ter fé, vamos ter confiança, né? Transmite confiança para ele, fé, né? Ele está num momento crítico, ele está num momento que precisa de auxílio. Não forçar o comunicante a uma decisão, mas esclarecer a oportunidade o valor da oportunidade que ele está tendo. Não vai forçar ele: se não aceitar agora vai ficar ruim para você. Não. Olha, meu irmão, você está tendo uma oportunidade, pode ser que a próxima demore um pouco. Pensa bem no que você está fazendo, né? Olha bem o que você está fazendo, pensa na sua decisão, coloca ele para pensar, né? E outra coisa, né? Atentar-se à duração do diálogo. Não existe uma regra, mas a boa prática nos leva em algo de torno de 10 a 15 minutos. Tá? Então, você não vai entrar em embate com o espírito, você não vai discutir a teoria, né, com ele de nada, você vai conversar para ajudar ele. Então 10 a 15 minutos é o ideal no máximo. Tem situações que podem passar? Tem, mas são muito pontuais, tá? Então geralmente esse tempo é o que tem na média das reuniões. Tudo bem? Depois, tipos de comunicantes que não sabem que desencarnaram, vem bastante. Os que já sabem, mas não aceitam. Zombeteiros, brincalhões, irônicos, descrentes, materialistas, mistificadores e os que querem tomar tempo. Eu nunca... dificilmente lógico, me emociono no diálogo, mas dificilmente eu choro junto com o espírito. Porque a gente não pode entrar nesse tipo de situação, porque a gente tem que estar equilibrado para ajudar ele. Mas uma vez eu atendi um irmão, e ele falou assim para mim, eu saudei ele, né? Tudo bem, como posso te ajudar? Ele falou assim: meu irmão, eu sei tudo que você vai me falar. Ele falou assim: eu era espírita. Só que eu tive todas as oportunidades enquanto eu era espírita e eu joguei tudo fora. Se você soubesse o que eu estou passando agora com a consciência, você não ia perder 1 minuto do seu trabalho na casa espírita. Aquele dia eu chorei com ele, porque a gente está vivenciando isso. A gente vê um irmão espírita falar para você: olha, não perde tempo. Olha que bênção, a oportunidade que a gente tem de ouvir um irmão falar isso para a gente. Olha, não perde tempo, não perde, cara. Eu perdi, estou aqui com a consciência agora me culpando. Então ajuda demais a gente. Eu falei para ele, falei: olha, você me ajudou muito mais do que eu te ajudei. Foi uma coisa assim, para mim foi um divisor de águas. Então a gente tem que pensar muito nisso. O que mais? Recursos auxiliares. Prece sempre. Passe quando necessário. Quando que o dialogador pode auxiliar com um passe, o médium? Quando ele não consegue por si próprio se desvincular dos fluidos do comunicante. Mas não pode virar muleta. Ok? Não pode virar muleta. Todo o trabalho, acabou o diálogo, dá um passe. Não, deixa o médium se recuperar por conta própria. Se ele não conseguir, aí você ajuda com o recurso do passe. Sugestão e hipnotismo. Isso é interessante. Eu devo sugestionar o espírito? Olha, agora você está vendo uma maca aqui, você vai deitar na maca e você vai... Olha, agora você está vendo uma luz na sua frente? É sugestão. Cuidado com a sugestão. Posso sugestionar? Eu vou sugestionar nas coisas que eu tenho certeza. Por exemplo, tem uns irmãos aqui na sua frente.
Eles querem te ajudar. Você já percebeu? É claro que os irmãos vão estar ali com ele. É claro que vão estar ajudando a gente no diálogo. É a confiança que eu tenho. Olha, você vai ser levado agora, você vai ser auxiliado, né? Então, esse tipo de sugestão eu posso usar porque eu tenho certeza que vai ter. Agora, eu preciso tomar cuidado com a sugestão que eu não sei. Você está vendo uma luz? Ele fala, não. E aí? E o seu diálogo foi para onde? Olha, esse irmão está aqui na sua frente, está te dando um livro. Será? Não, eu não estou vendo. Então, se você tiver certeza do que você está falando, né, a gente pode usar esse recurso. Mas é só se o Espírito realmente não estiver conseguindo sair da situação. Não é sempre que eu vou usar isso. Eu vou usar se eu tiver certeza, se for necessário, se for um recurso que vai me ajudar, né? Hipnotizar o espírito. A gente tem como hipnotizar alguém? A gente tem muito conhecimento para fazer isso, né? A gente não consegue. Então, a espiritualidade pode auxiliar nesse tipo de trabalho se o espírito precisa. Mas o nosso trabalho é de acolher e de encaminhar. Tá bom? Cuidado então com esse tipo de situação, que a gente pode causar danos para a gente mesmo, tá? Então, diálogo, portanto, é ter calma e prudência, confiar na equipe espiritual, conduzir o necessitado ao esclarecimento, exercitar o coração na compreensão. Como a gente tem que compreender, né? Ouvir sem criticar, orientar sem acusar, ensinar sem humilhar, esclarecer sem exigir, consolar sem mentir e vibrar para conseguir. Então, é interessante como a gente se exercita também, né? Imagina você exigir, ou melhor, você ensinar a pessoa sem humilhar ela. É um trabalho que a gente faz. Esclarecer sem exigir. É um trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesmo, vai ajudando a gente mesmo. Cuidados. Isso aqui é importante. Não se coloque próximo demais ao médium. Não lhe fale muito próximo, nem o toque. Isso pode causar constrangimento. Não toca no médium, não fala perto, não fica muito perto, tá? Não se descuide da higiene bucal. Uma bala na boca antes do diálogo pode ajudar. Cuidado com isso. A gente dá risada, mas acontece. Cuidado. Não use perfume forte, pois nem todos apreciam ou pode sofrer de alergia. Imagina o médium lá, todo concentrado, dando a passividade, você chega com um perfume forte, ele começa a espirrar. Ou o dialogador mesmo começa a espirrar. Então, cuidado, né, com esse tipo de coisa. Controle o tom da sua voz. Se o comunicante aumentar o tom da voz, não aumenta o seu também. Continua com o tom que você está. Se preciso, como a gente falou, peça ao médium para abaixar o tom de voz, né? Oriente, ajude. E os obsessores? Eles vêm na reunião? Vem? A gente atende eles? Atende, né? Por que eles vêm, gente? Por vingança, para usufruir do obsediado, por ligação profunda com o obsediado e por ser adversário do bem. E quantas vezes a gente descobre no diálogo que ele é nosso adversário, né? A gente descobre que ele é adversário de todos os trabalhadores daquela sala. Ele fala, a gente tem uma ligação de muito antes que você não tem nem ideia, né? A gente acha que está atendendo o irmão que nunca viu na vida, está lá o irmão que a gente conhece há milênios, né? Então, gente, a vingança, geralmente a obsessão é causada por um amor que não deu certo. Um amor que não deu certo. Então, dois espíritos que se amavam, aconteceu uma situação, eles começaram a se odiar e o amor não deu certo. Aí começa o processo da obsessão. Às vezes o obsediado traz ele vem ver a palestra, ou ele vem tomar passe, ele traz. E na reunião mediúnica a gente atende ele, né? E a gente descobre as ligações que existem aí entre as pessoas, né? Quais são os tipos de falanges que já se apresentaram, que a gente conhece? Aí vai vir o planejador, que é o irmão que planeja, né, os ataques, planeja as situações, né? O jurista,
que é geralmente o juiz, né, que é o que define, né, quem está certo, quem está errado, pune, né, dentro do plano espiritual. O executor, que é o que faz as tarefas, né, vai executar o que o planejador planejou. O vingador, quantas vezes o religioso, né? Vem aqueles irmãos ligados à religião que são contrários à doutrina espírita ou são contrários até ao próprio Cristo. Quantos que a gente já não recebe, né? Que dizem que são contra o Cristo, são contra o trabalho dos cristãos, contra qualquer casa espírita, querem destruir casas espíritas. Quantos que nós atendemos, né? E os magnetizadores, hipnotizadores. Então a gente vai encontrar diversos tipos de irmãos que vão se apresentar na reunião. Nós temos que conhecer esse tipo de coisa, gente, para saber tratar. Porque senão, como é que eu vou ajudar a conversar com um irmão religioso se eu não conheço nem um pouquinho da religião dele, né? Ou então, o irmão religioso vem e fala assim para a gente: não, porque vocês são um bando de falsos, vocês traíram a nossa religião, estão aí agora nessa outra religião. A gente fala para ele: meu irmão, são escolhas, cada um é livre para escolher o que quer. Mas e você? Por que você está com tanto ódio? Por que está causando tudo isso para você? O que está acontecendo? Né? Tentar levar para ele essa luminosidade e aprender. Então tem livros que falam para a gente. O próprio livro da Dona Terezinha, que é o que está baseado no nosso encontro, fala sobre isso. Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, é maravilhoso para a gente aprender esse tipo de coisa, né? Entender como é que funciona. Um livro que ajuda muito, que já teve seminário dele aqui, Aconteceu na Casa Espírita, do Emanuel Cristiano com a Nora, né? Ele conta para a gente um caso de situação que aconteceu numa casa espírita, né? Diálogo com as Sombras fala cada um desses caras aqui, exatamente. Ele vai falar para a gente como que agem esses irmãos, né? Para a gente poder entender na hora de fazer um diálogo, porque se a gente não conhece, a gente corre o risco de não conseguir ajudar muito bem. Às vezes ele fala uma coisa que a gente pode não entender. Então, vamos entender essas falanges obsessoras, né? Como que a gente atende eles? Autoridade moral. É a primeira coisa de tudo, né? Não estou dizendo para a gente ser santo, perfeito, nem nada, mas a gente ter uma ideia sempre certa da forma de agir. Nossas atitudes, nossos atos, nossa forma de agir é importante para isso. Não deve ser arrancado à força ou expulso. Já foi tentado fazer isso muitas vezes já pela igreja e não funcionava, né? Como é que chamava isso? Exorcismo, né? Não funciona. É necessário extrair dele a razão do ódio para auxiliá-lo. Gente, ele é um irmão, igual eu, igual vocês, que está com ódio. Ele é uma pessoa que tem que ser tratada com dignidade, com amor. Você não vai expulsar ele, você vai ajudar ele. Você vai converter, ajudar, não convertê-lo, né, como para a religião, converter o pensamento, ajudar a converter o pensamento dele. Certa vez nós recebemos numa reunião mediúnica um irmão que falou assim: eu não vim aqui para ser atendido, eu só vim aqui para agradecer. Graças à paciência de vocês, eu consegui entender e consegui melhorar. Muito obrigado, vocês agora passam a ser a minha família. Olha que maravilha. Não é pelo agradecimento, é para a gente falar assim: poxa, o meu trabalho é bom, dá certo, ajudei alguém. Você já pensou um irmão tratar você como da família dele para a eternidade? Já pensaram nisso? Porque você ajudou ele, né? Isso é maravilhoso. Sem rispidez, sem autoritarismo, sem severidade, isso de nada ajuda, né? Se nos fizer ameaças, não tenhamos medo, né? Não aceitemos a intimidação dizendo que sabemos o nosso compromisso espiritual. Ele vai ameaçar a gente. Aqui dentro vocês estão, né, protegidos, lá fora eu quero ver, né? Tudo bem, meu irmão, que assim seja, se Deus permitir.
Olha, sua família, né? Você gosta muito do seu filho, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Se Deus assim quiser, que seja, meu irmão. Que seja. Deus está no comando, não é você. Ser lógico com Ele, usar o conhecimento que a gente tem, né? Nossa fé em Deus. Se nos acusa de sermos piores que Ele, acatar, realmente, sou mesmo, posso ser pior que você, meu irmão. Mas pelo menos, eu estou fazendo minha parte, eu estou tentando melhorar. E você? Você quer se melhorar também? Vamos tentar melhorar? Né? Dizer que não devemos ser juízes de ninguém. Ô, meu irmão, aí você está julgando. A gente não pode julgar ninguém. Lembra que o Cristo falou, não julgar para não ser julgado? Traz os ensinamentos daí para ele. Então, é um trabalho que exige muita paciência. Se ele discute e grita, não vencê-lo na discussão. Não grita com ele, não discute, não entra na energia dele. Encaminhemos a conversa para o ponto real. Real. O que é o ponto real? Até esse momento da conversa, a gente identificar o porquê que ele está ali. Fala, meu irmão, tá. Por exemplo, se é um obsessor, que eu vou pegar ele, eu vou atrás dele, eu vou... Tá, meu irmão, vamos esquecer a pessoa um pouco? Eu não estou preocupado com essa pessoa agora, eu estou preocupado com você. O que você precisa? Né? Tira ele dele querer a pessoa o tempo todo, corta essa ideia mental dele e chama ele, fala, e você? O que eu faço para te ajudar? Qual que é o motivo dessa dor toda aí dentro? O que está acontecendo? Né? Ele vai falar, não, eu não tenho dor nenhuma. Tem sim, claro que tem, senão você não estaria aqui. Né? Os irmãos que foram colocados para serem ajudados precisam de auxílio, a gente tem que usar esse tipo de termo com eles. Se ele propor acordo, pacto, barganha, não aceitar. Eu quero fazer um acordo, eu liberto tanto se você me deixar fazer tal coisa. Meu irmão, eu não estou autorizado a fazer pacto com você, eu não vou fazer barganha, eu não vou fazer nada disso. Me desculpe. Agradeço o seu interesse, mas eu peço desculpas. Se ele ficar falando o tempo todo, tenhamos clareza, firmeza e lógica. Chama a atenção dele, fala com ele. Se não for possível, gente, a gente pode até terminar o diálogo. Pode pedir espiritualidade. Olha, não há como continuarmos o nosso trabalho, o atendimento. Peço a espiritualidade que faça o desligamento. Chama o médium pelo nome, pede para ele abrir os olhos, para ele retornar. Né? Então o espírito tem que entender que existem regras, disciplina no nosso trabalho. Né? Uma próxima vez eu tenho certeza que ele vai ouvir um pouco mais a gente. Né? Se ele tentar envolver outros do grupo, não permita ele atrair a atenção dos outros. E também os outros, né, que estão na reunião mediúnica, têm que saber que não vai ser atraída a atenção por essa situação. Né? Tudo bem por enquanto? Sim? Bom, a gente falou da introdução, a gente falou do início do diálogo e falou do andamento do diálogo. Tudo isso daqui, como eu disse, são boas práticas que eu já utilizei, que geralmente eu utilizo nos diálogos, que está no livro da Terezinha, conversa com diversos outros irmãos que também trabalham com diálogo, né? Que a gente vai buscando, cada um tem a sua forma também de entender. Então a ideia até agora é a gente chegar nesse ponto. Depois do intervalo, a gente vai ver como que encerra o diálogo, né? Como que é o encerramento do diálogo. E aí nós vamos entrar nos 12 casos que eu trouxe para vocês, para a gente falar o que nós devemos fazer em cada uma das situações. Né? Então a ideia nossa é a gente poder ter esse tipo de atitude. Eu queria aproveitar, viu, Vanessa? Faltam uns 10 minutinhos, eu queria abrir para pergunta agora, pelo menos 10 minutinhos. Quem tiver alguma pergunta ou comentário, vamos aproveitar sobre essa primeira parte, vamos aproveitar e depois a gente retorna, a gente sai um pouquinho para o intervalo e depois a gente retorna. Tudo bem? Quem quer fazer uma pergunta, um comentário, fica à vontade. A gente tem 10 minutos, tá, gente? Vamos lembrar da disciplina. Pois não, Edgar? Você quer... Tem microfone aqui ou quer... Pode ser esse aqui. Vou fazer que nem um urso, vou andar. Entre o dialogador e o sustentação,
O sustentador pode interferir quando o dialogador está falando? Olha que pergunta interessante do Edgar. O sustentador, ele pode interferir no diálogo do dialogador apenas se o dialogador precisar de ajuda e chamar. Por quê? Porque o dialogador, ele está ali com a mente funcionando, com a ideia dele, com, né, a inspiração dele. E o sustentador tem que estar junto com o dialogador no pensamento, não pensando o contrário. Porque se ele ficar pensando assim, o dialogador está indo para o caminho errado, não vai dar certo isso daí, essa pergunta, pronto. Ele quebrou a vibração do dialogador. Então ele tem que vibrar a favor. Se o dialogador estiver tomando um caminho que o sustentador acha que não é o melhor, vibra. Ai meu Deus, ajuda ele a encontrar o caminho. Ajuda ele a conseguir chegar na palavra que precisa trazer para esse irmão. Mas não pode interferir. Agora, se o dialogador perceber que ele não está conseguindo e próximo tiver alguém que pode interferir, às vezes o dirigente, né? O dialogador pode erguer a mão e falar, olha, dá uma ajuda, o dirigente pode entrar e fazer esse auxílio, né? Mas o ideal é que não haja nenhum tipo de quebra nesse atendimento. Tudo bem? Tudo bem, gente? Quem mais? Estou com o microfone aqui, lá no fundo, vou caminhar um pouco. Estou andando. Estou chegando. A minha dúvida é assim, qual é a melhor forma de agir quando o nosso irmão, né, ele quer de qualquer forma pede para o dialogador passar um recado para algum familiar ou para alguém da casa também? Boa pergunta também. Eu vou voltar só para todo mundo me ver. Espera aí. Tirar o microfone da boca, senão vocês me escutam. Espera aí. A pergunta foi assim: o que fazer quando um irmão quer de todas as formas passar um recado para alguém? Primeiro, é o objetivo da casa passar informações de desencarnados para encarnados? Não, se não for, então pode falar para ele, olha meu irmão, eu sinto muito, mas isso não vai acontecer, a gente não vai poder passar. Não, mas eu quero, porque eu quero. Deixa ele acabar de querer, repete, meu irmão, de novo, a gente não pode passar. Não é o objetivo da casa, você vai ser auxiliado, você vai ter um momento seu de auxílio. Quando for permitido, você vai poder entrar em contato com os seus familiares, seja por sonho, seja por intuição, você vai poder. Mas dessa forma, infelizmente, eu não posso. Né? E ser bem sincero com ele. Né? Um dos 12 casos que eu trouxe, um caso é esse. Então a gente já está adiantando lá, legal, muito boa pergunta. Tudo bem? Quem mais? Vamos andar mais um pouquinho. Estou chegando. Oi. A minha dúvida é o seguinte, você comentou se o médium começar a falar alto, né, o dialogador tem que intervir, durante a comunicação, ou ele tem que esperar cessar aquela comunicação para daí ele conversar com o médium mais consciente, vamos dizer assim? A pergunta foi a seguinte: durante a manifestação, o dialogador precisar que o médium se contenha, fale mais baixo ou tenha qualquer outra atitude, deve falar no momento ou esperar? Eu falaria nos dois. No momento em que ele está em transe, mas ele vai te ouvir, ele vai entender, né? Lógico, você não vai explicar o porquê para ele no momento. Você vai só falar para ele, olha, fala mais baixo. Olha, controle os seus movimentos. Isso daí. Aí no final você pode conversar com o médium. Olha, eu pedi aquilo, porque você estava falando muito alto, estava atrapalhando as pessoas, os seus gestos estavam atrapalhando. Depois você explica com ele. Essa troca, gente, entre dialogador e médium é sensacional. É muito importante que aconteça a troca do dialogador e do médium. Tanto que no final dos trabalhos, a gente geralmente deixa 5, 10 minutos para a gente contar algum atendimento. Não vai contar a vida do espírito. Não, vai contar um atendimento. Olha, aquele atendimento você falou tal coisa, você foi certeiro. Você conseguiu ajudar ele falando aquilo. Ou então falar para o médium, olha, ou então o médium falar para o dialogador, você podia ter usado outra palavra. Você podia ter ido por outro caminho que você ia ser mais feliz.
Essa troca é importante, porque o médium está sentindo o espírito. O dialogador geralmente está ali pensando no diálogo. Então essa troca é importante que aconteça depois também. Tudo bem? Quem mais? Eu vou andar lá no fundo primeiro, depois já volto aqui, peraí. A Rô foi sentar lá no último lugar. Estou chegando, Rô. Peraí. Alô, teste. Tudo que acontece dentro de uma reunião dessa, o que fazer com as informações que a gente acaba... Eu repito. A pergunta é a seguinte: quando a gente está numa reunião mediúnica, nós temos acesso a informações da vida dos irmãos que passam por ela. O que fazermos com essas informações? Posso chegar em casa e comentar com a minha esposa: olha, atendi um espírito hoje que, meu Deus do céu. Não, né? O que acontece na reunião mediúnica, fica na reunião mediúnica. A gente vai falar disso depois, mas é bom adiantar essa pergunta. Não comentar. Acabou a reunião, acabou. Não se comenta mais, a não ser que sejam estudos de casos. Aí traz o assunto, a gente vai fazer agora aqui, né? Só que eu não trago nenhuma situação que identifique o espírito, que traga a situação. É um caso que aconteceu para a gente discutir, né? Mas o que acontece na reunião, a gente não leva para ninguém lá fora. Nem discute quando chegar em casa também, né? Olha, você viu aquele diálogo, como foi difícil? Não, né? Discute aqui enquanto estiver acontecendo o trabalho, depois não discute mais. Pois não. Tinha aqui mais um. Pois não. Eu queria saber a tua opinião, uma pergunta bem específica para casos de desobsessão, que o irmão se manifesta com muita raiva do obsediado, né, dizendo que ele foi vítima, que na outra vida o obsediado fez muito mal para ele, matou a família, roubou os bens, e o dialogador, inspirado pela espiritualidade, convida ele, né, com o auxílio da espiritualidade da casa, a fazer uma regressão, e o obsessor percebe que ele já maltratou também o obsediado em outras vidas. O que você acha dessa técnica de fazer o obsessor entender que ele também foi o verdugo no passado? Muito boa pergunta. Vocês entenderam? Por exemplo, usar o recurso com o espírito para ele enxergar que ele pode ter começado o problema todo, né? Geralmente a gente pode usar esse recurso se souber como usar esse recurso, que geralmente eu falo assim para o comunicante: eu peço à espiritualidade que possa projetar uma tela na sua frente, e que nessa tela você possa ver o real motivo de tudo isso. Vejam, eu não falei para ele ter uma tela na sua frente que você vai enxergar, olha, a culpa é sua. Não, eu peço a espiritualidade. Espiritualidade, eu peço, por favor, nesse momento, pode falar em voz alta para ele ouvir, projete uma tela na frente dele e mostre. Geralmente o espírito fala assim: eu não quero ver essa tela, não sou eu que estou nesse vídeo aí, não sou eu. Aí a gente vai trabalhar com ele. Eu sou a favor do uso dessa técnica, sabendo usar bem ela, tá bom? Tem mais dois, vou fazer mais esses 3, depois a gente encerra. Vou lá para o fundo e já volto, peraí. Quem ergueu a mão primeiro, só para eu saber? Aqui. Ergueu 10 vezes, eu não vi lá do fundo. Eu não vim de óculos, desculpa. É só uma dúvida. Você falou que todo espírito que vem na obsessão é por conta de um ódio. Só que assim, eu conheço uma pessoa, isso é uma dúvida minha, tá? Eu conheço uma pessoa que ele foi casado e era bem, né, casado, tranquilo, só que a mulher morreu por conta de uma doença. Ele se casou novamente e essa mulher, ela continuou obsediando ele. Ela escutava passos, enfim. Aí eles foram para o centro, fizeram lá o que precisava fazer. E ela falou na reunião mediúnica que ela não sabia que ela estava prejudicando ele. Pediu desculpas, ela chorava muito. Eu estava nessa reunião, eu presenciei isso.
Mas não era uma relação de ódio. Então, como é que é isso? Não é uma obsessão também? Interessante a pergunta. Nesse caso específico, né, o homem era casado, a mulher desencarna, o homem casou de novo e ela começou a agir de uma forma que trazia desequilíbrio para o homem. É uma forma de obsessão? Existe um ódio, de certa forma, sim, porque ela sentiu algo ao ter aquela situação, só que em muitos casos ela não sabe que está causando ódio. Um outro exemplo de obsessão, já aconteceu de eu ver. Uma mãe que desencarnou e ficou obsediando o filho. Você fala, mas meu Deus, uma mãe... de tanto cuidado que ela tinha com ele, que ela desencarnou e continuou querendo cuidar dele, só que esse cuidado transformou-se em desequilíbrio para ele. Então, nesse caso, não tinha ódio, mas era uma obsessão também. Então, geralmente, nos grandes casos, é o ódio, mas em muitos casos eles não sabem da situação que estão acometendo. Tá bom? Eu vou só mais uma aqui no fundo, depois eu venho aqui na frente, tem mais uma só. Quem foi que ergueu? Você. Só um minutinho, estou chegando. João, a gente sendo pessoas sensitivas, às vezes, não fora da reunião mediúnica, a gente presencia algumas situações nas quais a gente vê que obsessores que estão ali, a pessoa está obsediada, e aí como agir nessa situação? Difícil. Muito bem, a pergunta é, eu estou numa situação fora da casa espírita, percebo que naquela situação, sendo eu médium ou tendo sensibilidade, percebo que existe ali um caso de obsessão. O que fazer? Mentalizar a casa espírita e falar para a equipe espiritual. Equipe espiritual, auxilie no encaminhamento desses irmãos para a casa espírita, para que eles possam ser atendidos lá. Eu não vou abrir ali um atendimento, não vou dar passividade, não vou fazer nada. Mas eu vou pedir à equipe espiritual, veja, eu não vou nem falar para eles irem. Eu vou entrar em contato com a equipe espiritual no meu pensamento e falar, equipe, por favor, mentaliza a casa que você trabalha e fala, leve esses irmãozinhos para lá, que eles possam ser auxiliados lá, que eles possam passar pelo atendimento lá. É a melhor saída para a gente não entrar em contato com eles, não criar qualquer tipo de coisa, e às vezes a pessoa que está ali não precisa nem saber disso, senão se assusta ela, né? As pessoas falam assim, eu estou sentindo que tem um espírito ruim aqui. Não, não faz isso, a pessoa fica desesperada, né? E se tiver abertura com a pessoa, fala para ela, vá na casa espírita, vai tomar um passe. Não fala para ela que está obsediado nem nada, só fala, vai tomar um passe, é bom para você. Isso ajuda. Tá bom? Última pergunta. O espírito fala para o dialogador que ele não morreu, que ele está vivo. Aí ele fala, não, você já morreu mesmo, mas não morreu. Você está vivo porque quem morreu foi sua carne. A sua carne está lá no cemitério, você está aqui vivo. Mas ele não entende o que está se passando. Ele fica, mas como que eu estou vivo? Isso acontece quando o espírito não tem conhecimento, né? Mas o dialogador é correto ir por esse caminho de falar, olha, se você tivesse morrido, você não estava falando comigo. Você está respirando? Tô. Você está sentindo fome, sede? Tô. Então você não morreu. O que morre é o nosso corpo. Mas a alma, se quiser, não precisa nem usar espírito, pode usar a alma. Mas a alma continua viva. Né? Ah, mas eu não entendo isso. Você vai ter tempo para isso. Você vai ter tempo para isso. Você vai ser auxiliado agora. O mais importante agora é você entender que você está vivo. Que você precisa trabalhar para poder entender um monte de outras coisas. A gente não pode ter essa ideia de resolver tudo, né? Deixa ele com a dúvida, às vezes aquela dúvida mais para frente é sanada, né? Espera um pouquinho. E não usar o termo cemitério, né? Quanto menos a gente usar os termos fortes, né? Ah, o seu corpo está desintegrando lá no cemitério. Nossa, que pesado, né, pô? Imagina você sendo atendido numa reunião mediúnica, o dialogador fala isso, você fala, nossa, não precisa disso não. Eu sei que tá, mas não precisa falar, né? Então esse tipo de coisa a gente evita, né? Tenta usar um caminho mais suave para ele poder entender. Tudo bem, gente? 4h32, temos 15 minutinhos, tá bom?
20? Tá bom, vai. Pessoal, só lembrando vocês que os livros estão aqui na frente à venda, tá? No valor de R$40. O Daniel vai estar aqui. Quem quiser adquirir o livro, então, pode fazer pagamento com o Pix ou em dinheiro, enfim, é só vir aqui que o Daniel orienta vocês, tá?